Bom, o assunto de hoje é a ceia do Senhor. Desde criança, eu ouvia dizer que essa era uma das duas ordenanças de Jesus, a ceia e o batismo. E acredito que nós precisamos entender não apenas orientações práticas de procedimento. Aliás, quero inclusive já começar observando que você pode congregar em uma igreja que tem detalhes do aspecto prático diferente. O mais importante não é aqui tentar mudar a maneira como igrejas muitas vezes acabam tendo, né, formas diferentes de praticar os mesmos princípios, mas o que eu quero é tentar trazer luz. Por que fazemos? O que nos foi orientado e a razão por trás disso. Então vamos lá. A ceia é uma instituição do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz a seguinte declaração em 1 Coríntios, do capítulo 11, né, a partir do verso 23 até o 26, nós lemos: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Né? Façam isso. Nas traduções mais antigas, fazei, o imperativo, obviamente nos mostra que isso é uma ordenança. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Obviamente, não li o texto todo, há mais detalhes que Paulo aborda, mas para começar, acredito que isso seja suficiente. Então, eu quero começar, em primeiro lugar, com a definição do que é a ceia. Né? Esse é o nosso primeiro ponto, definir o que é a ceia. Então, em primeiro lugar, é uma ordenança de Jesus, uma ordem que Nosso Senhor nos deu, né? Quando ele diz: fazei isso, façam isso, como vimos mais de uma vez, todas as vezes em que fizerem isso. Então, ele estabeleceu um comando e, obviamente, esperava que nós obedecêssemos. E isso fez com que a ceia passasse a ser rotulada não apenas como uma ordenança de Jesus, mas, obviamente, ela se tornou parte da prática cristã, né, da maneira como os santos reconhecem tanto a morte de Jesus, um evento passado, como também anunciam a sua vinda. Segunda coisa que podemos destacar é que essa ceia é um ato memorial. Além de uma ordenança de Cristo, um ato memorial. Jesus deixa claro o caráter simbólico ao dizer: façam isso em memória de mim. Jesus está dizendo: a razão pela qual eu estou instituindo, né, a ceia, a razão pela qual eu estou ordenando isso a vocês, é porque eu quero que vocês se lembrem daquilo que eu fiz por vocês. E esse ato memorial, eu gosto de dizer que é uma recordação, tanto do aspecto passado, que ele fez por nós na cruz, a remissão dos pecados, né, como também nos faz olhar para o futuro, porque a Bíblia diz que quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Os elementos, portanto, o fruto da vide, o pão, são figurativos, não são literais. A Igreja Romana, por exemplo, ensina a doutrina da transubstanciação, que os elementos se transformam na hora da comunhão. Nós não cremos nisso em absoluto. Por outro lado, precisamos entender que, embora os elementos sejam simbólicos, a comunhão com o corpo, a comunhão com o sangue de Cristo, essa é verdadeira no plano espiritual. Porque dois extremos. Um é a doutrina da transubstanciação, dizer que os elementos se transformam. O outro é dizer que é tudo tão figurativo como se não houvesse nada de espiritual acontecendo. Não, a comunhão com o corpo e o sangue, ela acontece no plano espiritual. Os benefícios de acesso a eles, sem que necessariamente os elementos simbólicos precisem se transformar. É por isso, né, que a experiência é um ato de recordação e não de uma renovação contínua da carne e do sangue de Nosso Senhor. Terceiro lugar, muitas vezes na cultura ocidental nós não enxergamos isso, nós podemos destacar que é um ritual de aliança. Né? Os orientais, os povos antigos, davam muito valor às alianças, eles as respeitavam, e quando Jesus institui, né, exatamente o pão e o vinho como os elementos da ceia, eu, né, consigo entender que ele sabia exatamente o que é que ele estava fazendo. Né? Por quê? Para eles, os judeus, assim como os demais povos antigos, pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue, o mais alto nível de aliança, né, que alguém poderia firmar um com o outro. Um exemplo disso é quando no Velho Testamento nós vemos Abraão indo ao encontro de Melquisedeque, ou vice-versa, e quando os dois se encontram
e Abraão lhe entrega os dízimos de tudo, os melhores, né, a melhor parte do despojo, a Bíblia diz que Melquisedeque vem ao seu encontro trazendo pão e vinho. Né? Alguns acreditam, não, essa prática não era tão largamente usada por todos, né? Mas de fato, antes mesmo de que houvesse a clareza de entendimento, né, do que Jesus instituiria, nós temos tanto uma figura com Melquisedeque, que figura Cristo e o seu novo sacerdócio, como também vemos isso como parte, né, de um ritual que os povos antigos conheciam. E Jesus está dizendo que nós temos que recordar não apenas o que ele fez, mas a aliança firmada conosco. Nós ainda podemos destacar, em quarto lugar, que a ceia ela havia se tornado para os discípulos de Jesus um momento não só de comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, os benefícios no plano espiritual, mas era também um tempo de comunhão entre os irmãos. Judas 12 faz menção dos ágapes, ou as chamadas festas de amor. Era um momento onde o povo se reunia para comer, para ter comunhão, para estar juntos. E é interessante observar que quando olhamos o assunto da ceia abordado por Paulo, ele começa no verso 17 de 1 Coríntios 11, dizendo assim, mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E diz, e até é necessário que haja partido entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Paulo estava falando de exageros, né? Se ele estava falando de um ficar com fome, não era apenas essa participação de algo tão pequenininho e simbólico que temos hoje, tanto no pão como no cálice, né? Se ele está falando de gente que se embriagava, obviamente também ele está falando de gente que bebeu muito vinho. Então, eu e você precisamos entender que o contexto era uma ceia, era a refeição mesmo. Quando Jesus instituiu a ceia, ele estava celebrando a ceia de Páscoa. E eles não pegavam só uma lasquinha de pão e um copozinho, um cálicezinho minúsculo. É no meio de uma refeição que a ceia é instituída e ela passou a ser praticada. Temos indícios históricos dentro dessas festas de comunhão. Era também um tempo, né, de relacionamento entre os irmãos. Mas no verso 22 ele diz, será que vocês não têm casas onde podem comer e beber, ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Então ele mostra que a maneira como estavam fazendo estava errada, principalmente no que dizia respeito a essa perspectiva da comunhão, de partilharem toda a comida, de dividirem, de fazerem isso junto. E podemos destacar em quinto lugar, que a ceia é um ato de consequência espirituais. Na Epístola aos Coríntios fica claro, né, que a ceia tem dois tipos de consequências espirituais, bênção ou maldição. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 16, Paulo fala do cálice da bênção que abençoamos. Ele não diz só que o cálice é abençoado, ele diz que é o cálice da bênção, né? Ele não recebeu uma bênção, o cálice, ele carrega, ele manifesta, ele libera uma bênção. Mas, por outro lado, em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 27, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre a maneira correta de participar da ceia, ele diz assim, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ele diz, porque se julgássemos a nós mesmos, e esse é o propósito do autoexame, não seríamos julgados. Julgados por quem? Por Deus. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, fome aqui no sentido de não poder esperar todo mundo chegar, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Eu li até o verso 34. O que é que nós podemos entender e presumir dessa orientação? Que quem come e bebe sem discernir o corpo, o sangue do Senhor, come juízo para si. Depois ele fala de pessoas, né, que estavam morrendo de forma prematura. Né? Ele fala de pessoas que estavam fracas, doentes, e não poucos, traduzindo muitos,
que já dormiam, sinônimo de morrer, gente que morreu prematuramente. Então, nós sabemos que a ceia é um ato de consequências espirituais. Se, né, provada, participada, vivenciada da forma correta, traz a liberação de bênçãos. Se participamos dela de forma errada, nós podemos ser julgados e experimentar maldição. Então, como disse antes, embora não vamos para o extremo da transubstanciação, não podemos ir para outro e dizer que tudo é tão só meramente simbólico que não haja consequências espirituais, porque a Bíblia deixa claro que essas consequências, para aqueles que dela participam, de fato, né, elas serão experimentadas, ou a bênção ou a maldição. A segunda coisa que eu quero destacar agora é quem participa da ceia do Senhor. Já dissemos que ela é tanto um ato memorial como um ritual de aliança. Como ato memorial, ela recorda a aliança firmada. Isso não significa que todas as vezes estejamos firmando uma nova aliança, mas que reconhecemos a aliança que Cristo estabeleceu conosco. Aliás, vale ressaltar que nos evangelhos vemos Jesus dando ênfase a isso. O próprio Paulo cita a declaração de Jesus: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Né? Jesus está destacando uma aliança que estava sendo firmada. Logo, nós precisamos entender que esse memorial, essa recordação, é para aqueles que já se encontram numa aliança com Cristo, ou seja, os que já nasceram de novo e que estão em plena comunhão com Deus. Porque vimos, ninguém pode participar do cálice do Senhor de modo indigno. Né? A Bíblia não está falando que nosso estilo de viver gera dignidade pessoal, né? No sentido de boas obras, dedicação que gera mérito, não. Mas a Bíblia está dizendo de pecados cometidos que ferem essa comunhão, né? E algo que eu gosto de destacar, se a ceia é justamente para recordar o perdão e a remissão dos pecados, que sentido faz praticarmos a ceia do Senhor vivendo deliberadamente em pecado? É uma contradição, né? Algumas pessoas não conseguem entender o nível de desrespeito que é: vamos obedecer o que Jesus mandou, de celebrar, né, a redenção dos pecados, fazendo isso em pecado. É quase como se a gente estivesse dizendo a ele: olha, não importa o quanto isso te custou, o quanto o Senhor sofreu, nós não estamos nem aí para isso, a ponto de ficar brincando com um assunto como esse. Então, é por isso que tem consequências espirituais quando alguém, né, espiritualmente falando, está zombando de Deus. Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8 diz: de Deus não se zomba. Outras versões diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. E o apóstolo ainda diz: mas quem semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Né? Alguém que está cultivando um estilo carnal de vida, numa prática pecaminosa, ainda vai lá brincar que está celebrando o perdão dos pecados, dos quais ele não quis se apartar, é por isso que ele vai atrair juízo sobre si. Então, a ceia é para quem? Para quem está em aliança com Cristo, em plena comunhão com Deus. Esse é o ponto de partida e acredito que, né, não há muito o que discutir. Agora, algumas igrejas adotam uma metodologia diferente de outras. Por exemplo, em algumas igrejas, o momento da ceia é totalmente aberto, participa quem quiser. Há igrejas que elas têm restrição e dizem: não, isso são só para os membros da nossa igreja, né, que estão em plena comunhão. Particularmente, onde Jesus está instituindo a ceia, eles não tinham denominações, eles não tinham rol de membros como nós temos hoje, e eram tratados como irmãos, como participantes do corpo de Cristo, e tendo direito a participar da ceia todos os que eram convertidos. Então, existe aquelas, né, igrejas que têm adotam um modo restrito, outras um modo ultra restrito. Particularmente, eu não creio que isso seja necessário, embora não esteja aqui tentando criticar quem, por algum motivo, possa ter adotado essa maneira de lidar, né, com a ceia do Senhor. A nossa preocupação não é apenas receber bem visitantes num culto de ceia. Nós podemos marcar um culto de ceia num dia em que não haja visitantes, onde se foi convocada só a multidão dos discípulos, dos membros. Mas o ponto para mim não é esse. Acredito que o que nós precisamos entender vai um pouco além, que o controle não é nosso. Por exemplo, muitas igrejas, isso acontece muito no meio pentecostal, quando algum tipo de disciplina é aplicada, a pessoa não pode participar da ceia. Né? O que eu particularmente discordo, né? Porque a disciplina ela diz respeito a afastar a pessoa de uma posição, porque a liderança é baseada no exemplo.
Isso não significa que o pecado dela não foi perdoado. Isso não significa que se ela tenha errado e se arrependido, que ela não possa já estar restaurada em comunhão com Deus. Significa apenas que até que ela volte a um lugar, né, por exemplo, de liderança, ela precisa de tempo para reconquistar o exemplo que foi perdido e comprometido. Então, normalmente, para nós, disciplina é algo que nós afastamos as pessoas de funções de trabalho, não de participar dos cultos ou de ter comunhão com Deus, né? Além de que, biblicamente falando, eu não creio que estejamos no direito de determinar quem participa, quem não participa. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. É a pessoa que se examina, não é outro que examina ela, né? E um exemplo bíblico para mim é o registro de Lucas 22, né? Você pode ler tanto o verso 3 como depois o verso 21, e você vai descobrir, né, que nem Judas, que estava não só em pecado, mas endemoniado e no pior nível possível, porque a Bíblia fala que o próprio Satanás entrou em Judas. Lucas 22, 3 diz, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Né? E mais à frente você vê, no momento da ceia, Jesus dizendo, eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Né? Ele estava lá, participando da ceia, e a Bíblia nos mostra que Jesus o serviu. Ou seja, se o próprio Jesus não proibiu Judas, um traidor em pecado, que ele sabia que estava naquela condição, endemoniado de participar, de onde nós tiramos a ideia que a gente fica dizendo quem pode e quem não pode? As pessoas deveriam se examinar, porque se elas participarem sem poder, elas é que vão responder a Deus, Deus é que vai tratar com elas. Particularmente, não vejo base bíblica para que a gente lide com esse assunto de uma forma diferente, embora, repita, não estou aqui, né, tentando criticar modelos de funcionamentos, porque muitas vezes, na própria igreja que faz isso de uma forma diferente, possa haver alguma explicação do porquê se faz isso. Uma outra questão que acaba gerando muita discussão quando falamos a respeito de quem participa da ceia diz respeito às crianças. Em muitas igrejas só podem participar da ceia aqueles que foram batizados nas águas. Eu acredito que o batismo é um selo sobre a fé, mas o batismo não determina a salvação e a comunhão da pessoa com Cristo. Senão, como Jesus poderia ter dito para aquele ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. O camarada não passou pelo batismo, mas teve fé. Não teve a oportunidade de colocar o selo sobre a sua fé. Então, particularmente, eu não creio, né, para uma pessoa que já se converteu, entregou a vida a Cristo, que o batismo seja o requisito necessário para que se participe da ceia. A Bíblia não oferece nada claro a respeito disso. O que fica nas entrelinhas sugere justamente o contrário. E a questão das crianças? Bom, a maioria das igrejas prefere não batizar as crianças muito cedo por um princípio. Jesus diz, quem crer e for batizado. Primeiro se crê, depois se batiza. Até que se tenha certeza de que as crianças realmente entenderam o evangelho, estão exercendo fé, nós não gostamos de nos precipitar no ato de batizá-las. Né? E muitas igrejas estabelecem até determinadas idades. Tem lugares, bom, a partir dos 7, dos 8, dos 10, dos 12 anos de idade, né? Eu acho muito difícil determinar a idade, porque a pessoa pode ter passado aquela idade mínima e não ter uma experiência genuína, e ela pode estar antes da idade mínima e ter tido uma experiência genuína. Particularmente, eu acredito numa avaliação, né, não só dos pais, mas dos pastores, quando vão tomar a decisão sobre quando o batismo. Mas até que essas crianças sejam batizadas, o próprio Jesus não disse que delas é o reino dos céus? E se a ceia é a ceia do reino, né? Se a ceia, desde o modelo, da figura que nós temos no Antigo Testamento da Páscoa, era para toda a família, incluindo crianças, por que é que a ceia do Senhor, instituída por ele na Páscoa, no momento onde o ritual, aquela festa de Páscoa seria descontinuada, Jesus agora toma dois elementos que eles estavam presentes na ceia da Páscoa, que era o pão e o vinho. E diz, esses continuam. Por que é que agora, no novo formato, as crianças não poderiam participar? Então, normalmente instruímos os pais, na nossa igreja, que sempre ensinem os filhos a respeito do que significa aquilo para que não vire um ato de banalidade, mas particularmente nós não proibimos crianças, não proibimos visitantes, dizemos que biblicamente não somos nós quem restringe as pessoas, elas é que devem se examinar, mas orientamos dizendo a ceia é para os que estão em aliança com Cristo e em plena comunhão com o Senhor. Em terceiro lugar, eu quero abordar onde acontece a ceia do Senhor. Né? Não há um lugar determinado pelas Escrituras para se realizar a ceia. Né? Onde quer que
estejam reunidos os cristãos, ela pode ser feita, ela pode ser realizada, né? Nós lemos em Atos capítulo 2, verso 46, que o pão era partido de casa em casa. Então, eles faziam a ceia também nas casas. Aliás, as igrejas se reuniam nas casas. E não faz sentido imaginar, né, que igrejas se reúnem nas casas não possam cear nas casas. Mas, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 18 e depois no 34, Paulo usa duas expressões, né, que nos dá a entender que eles tinham um ambiente que não era apenas as casas. Os grupos se reuniam nas casas, normalmente quando as igrejas estão começando, ou mesmo quando cresciam, né, podemos imaginar vários grupos em várias casas, mas obviamente com o crescimento da igreja, né, que em muitos lugares a Bíblia fala ali de milhares de cristãos, isso não tem casa onde caiba todo mundo. Então, Paulo usa duas expressões que nos faz imaginar o quê? O que hoje chamamos de um templo, de um auditório, de um lugar de culto e de reunião. 1 Coríntios 11, 18, né, Paulo diz, quando vos reunis na igreja. Nós sabemos que a igreja não é o prédio, né, mas passou a ganhar conotação de que muitas vezes era um auditório que se tornava o centro onde todos iriam congregar. Depois, no verso 34, ele diz, se alguém tem fome, come em casa, tipo, antes de vir para a ceia, o que, obviamente, não estava acontecendo mais na casa, pelo menos, no mínimo, não na casa da pessoa. Então, nós temos olhado para esse modelo bíblico e vemos uma igreja que se reunia tanto nas casas como no templo. Nós, como igreja local, né, estou falando pela igreja que eu tenho pastoreado e, na verdade, coordenado várias das nossas igrejas, nós temos uma prática. A ceia pode tanto ser celebrada nos grupos pequenos que se reúnem nas casas, como também pode ser celebrada na igreja, né? Ou naquele lugar da congregação de toda a igreja, onde reunimos todo o corpo. Usualmente, né, a gente tem feito ao longo do tempo tanto uma coisa como outra, mas a maior incidência dá lá no auditório, né, quando reunimos todo o corpo local. Quarto e último lugar, quando acontece? A maioria das igrejas costuma realizar a ceia uma vez por mês, né? E não comento isso em tom de crítica, porque nós também fazemos isso enquanto igreja local. Mas o fato é que, biblicamente falando, não há uma periodicidade definida pela Bíblia, né, quanto à celebração da ceia. Eu lembro de uma ocasião, por exemplo, no domingo, atualmente nós temos 4 cultos. Eu me lembro de um tempo atrás, uma pessoa que um dia ela me perguntou, pastor, o senhor não tomou ceia no primeiro culto? Eu falei, sim. Né? Uma pessoa que estava trabalhando nos 2 cultos da manhã, ela falou, mas o senhor tomou de novo no segundo. Eu falei, qual o problema? Ele falou, mas pode tomar 2 vezes? Tipo assim, o senhor não tem que esperar um mês, né? Não tem que levar tempo. E eu olhei para aquela pessoa, a princípio achei que ela estava brincando, mas eu percebi que a pergunta era muito séria, né? Na cabeça dela, tipo assim, não, é uma vez por mês. Eu falei, não, a Bíblia não define. Jesus apenas diz, todas as vezes em que fizerdes, façam isso em memória de mim, né? Sempre que fizerem, façam em memória. Não há periodicidade definida. Então, é possível tomar ceia todo dia, é possível tomar ceia toda semana, é possível tomar ceia uma vez por mês, porque os nossos cultos coletivos, que são semanais, por que não fazemos todo domingo? Em primeiro lugar, não queremos banalizar. Segundo, né, uma questão logística e funcional e prática para nós dos cultos. Mas eu conheço igrejas, né, e já conheci várias delas, não apenas uma, que tem ceia, por exemplo, todo domingo. Né, se reúnem, vão ter o momento da comunhão, né, muito mais com o Senhor do que com os santos, porque ali não se pode ter uma refeição mais elaborada. Mas a verdade é que a Bíblia não estabelece a periodicidade. O Senhor só diz, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês precisam fazer em memória de mim. Então, o lugar não está definido, a periodicidade também não está definida, mas o foco do porquê celebramos a ceia é que sempre precisa ser reconhecido. Bom, acredito que com isso apresentamos o que de principal, né, de essencial nós temos quando falamos aqui a respeito da ceia do Senhor. É uma doutrina bíblica, não é meramente uma opção.
porque, eu quero fazer, eu não quero fazer. É uma ordem que o Senhor Jesus nos deu, né? É um imperativo, fazer isso, façam isso, e obviamente nós temos que fazer. Agora, precisamos entender que não se trata de fazer por fazer, é fazer com o coração correto. Aliás, eu tenho dito muitas vezes que não adianta fazer a coisa certa do jeito errado, né? Então, por exemplo, cear é a coisa certa, porque o Senhor mandou, porque podemos ser abençoados, já falamos do cálice da bênção, mas Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Ele diz, quem participar de modo indigno será réu de juízo. Então, se eu fizer a coisa certa, que é cear, mas fizer do jeito errado, eu posso, obviamente, não só deixar de colher a bênção, como ainda ser julgado. Mas o resultado, né, determinado pela minha atitude, é inevitável. O que eu percebo é que muitos crentes, quando eles não estão bem, eles acabam decidindo não cear. Já vi isso acontecer muitas vezes ao longo de 3 décadas de ministério, né, pastoral. Então, às vezes olhar para alguém e dizer, por que você não tomou a ceia? Não estou bem, a Bíblia diz que quando não está bem não é para tomar. Eu falei, não, essa não é a orientação bíblica. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma, e assim beba. O propósito do exame é, se tem algo errado, conserte. O propósito do exame não é dizer assim, estou reprovado hoje, não estou bem, não posso comer, não posso beber. O propósito do autoexame é o conserto. Porque não há razão para que a gente não conserte. Eu estou em pecado. Ok, se arrependa do seu pecado. Fuja dele o mais rápido possível. E as pessoas acham que o respeito à ceia vale mais do que o respeito a Cristo. Ué, eu respeito a ceia e não tomo só para não ser amaldiçoado, mas continuo no pecado desrespeitando Cristo, que se entregou por mim para me libertar justamente dos pecados, não faz o menor sentido. Né? Então eu vejo pessoas pulando a ceia e elas não estão respeitando o Senhor, elas só estão com medo, né, do juízo, da maldição. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o juízo não vem porque você tomou a ceia, o juízo vem por causa do pecado. Um pecado não consertado, né, justamente com alguém que está brincando com Deus, ele vai trazer consequências. E não é tomar ou não tomar a ceia, é não se consertar com Deus que trará problemas. Então, quero, né, concluir, encerrar aqui, dizendo que o autoexame é ato contínuo, não é só no dia da ceia. A ceia é um momento onde isso pode ser feito de uma forma ainda mais profunda, mais sensível, mais séria, mas o autoexame é o que nós precisamos praticar de forma contínua para quê? Para que haja sempre conserto. Né? Ninguém alcançou o estágio da impecabilidade, mas a Bíblia diz, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Quando um crente tropeça, quando ele erra o alvo, e esse é o sentido da palavra pecado no hebraico do Antigo Testamento e no grego do Novo, ele só precisa retomar a caminhada, voltar, se alinhar e caminhar em direção ao alvo. Então, eu encerro aqui encorajando você a que tenha sempre uma postura correta, mesmo quando não for dia de ceia. Tropeçou? Se arrependa o mais rápido possível. Conserte-se com Deus o mais rápido possível. Conserte com as pessoas que você possa ter falhado o mais rápido possível. Né? O próprio Jesus falou, você não vai oferecer uma oferta a Deus sabendo que o seu irmão não está bem com você. Vai reconciliar com ele primeiro. Então, eu tenho visto muitas vezes marido e mulher que precisam de uma conversa, de um momento de oração juntos antes da ceia. Isso não significa que é o único dia que eles devam se acertar. Né? Se aquele dia calhou de ter acontecido algo da iminência da ceia, o acerto será ali instantaneamente feito antes da ceia, entre eles e com Deus. Mas nós precisamos ter um coração de correção, né, que seja sempre imediato. Né? Errei, não há razão para que eu demore para consertar, nem para me afastar do pecado. E à medida que vamos celebrando a ceia do Senhor, recordando não só o que Ele fez para nos perdoar, mas o nível de compromisso que Ele assumiu conosco, a ceia deve ser para nós também o momento de gerar uma consciência em nós de que o nosso compromisso com Ele precisa ser cada vez maior.